Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas e eu estou fazendo uma experiência, né, com o uso aqui dessa ferramenta Google Meet, que me possibilita a gravação, né, de uma aula. Eu quero hoje falar brevemente aqui com vocês, vou abrir a tela que eu já compartilhei sobre as primeiras aulas que eu fiz. Né? Eu fiz uma aula inicial com todos vocês falando sobre estratégias de leitura de livros. Em algum momento eu mostrei que a nossa intenção é mais do que recordar ou compreender, né, o conteúdo, é utilizar essa recordação e essa compreensão como uma forma de análise, aplicação, avaliação e criação de estratégias, né, de análises que nos permitem desenvolver práticas. Então, em alguma medida, para que a gente possa ter uma boa recordação e compreensão dos conteúdos que a gente trabalha, a gente precisa desenvolver estratégias de leitura. Né? Em tempos tão delicados como esse que a gente vive, imagino que a concentração de muitos de vocês não esteja, né, no seu melhor momento, assim como a minha. Então, a gente precisa ter recursos, né? Recursos que nos ajudem a sistematizar o nosso conhecimento sem precisar repetir, né, a ação de uma leitura. Então, nas primeiras aulas, eu trago para vocês, né, algumas ideias de um livro chamado Como Ler Livros, onde eu falei para vocês de um tipo de leitura chamada leitura analítica. Né? Como a gente faz a leitura analítica? Segundo os autores desse livro e que me ajudaram a estabelecer essa estratégia que eu passo para vocês, uma leitura, né, principalmente no campo das ciências sociais, da psicologia social, nas interfaces de psicologia e ciências sociais, que é onde estamos, ela demanda que a gente saiba responder como o argumento é construído, né, como o argumento de um texto é construído. Para isso, a gente precisa entender que tipo de leitura a gente está fazendo. Né? Então, a primeira tarefa para saber como esse argumento é construído é classificar a leitura. Né? Então, a gente se pergunta, que tipo de texto eu estou lendo? É um texto imaginativo, expositivo, teórico, prático? É uma obra filosófica, histórica? É do campo das ciências sociais? Enfim. Né? Então, por exemplo, no nosso curso, a gente começa lendo um texto do Roberto da Mata, que vai fazer uma comparação entre ciências sociais e ciências da natureza. É um texto teórico de uma discussão epistemológica. Ele vai trazer alguns argumentos bem claros e comparar as ciências sociais às ciências da natureza, mostrando suas especificidades. Já o texto seguinte, do François Laplantine, retirado da obra Aprender Antropologia, a gente tem aí contato com 4 capítulos históricos que traçam uma trajetória de como a produção de conhecimento sobre outros povos, né, sobre alteridades culturais, foi se desenvolvendo, né, do século XVI até os dias de hoje. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele fala da descoberta das diferenças dos viajantes do século, daqueles tempos até os dias de hoje, né, e a dupla resposta ideológica, daqueles tempos até os dias de hoje. Enfim, eu estou tendo contato aí com um texto histórico. Eu já, de antemão, folheio esse texto, sei o que me aguarda, eu sei como eu vou reconstruir o argumento, que é a minha meta na minha leitura. Então, eu peço a vocês que vocês tenham isso em mente, para que a gente possa, então, de uma maneira prática, ter acesso ao conteúdo, né, que a gente vai ler e possa sistematizar esse conteúdo. Beleza? Então, você vai ter mais facilidade de uma leitura, às vezes, histórica, outros vão ter mais facilidade de uma leitura filosófica, outros vão ser mais teóricos, outros mais descritivos. Isso também, você já sabendo de antemão que texto te espera, você já sabe o desafio que te aguarda. Né? Para realizar essa primeira tarefa, é importante a gente averiguar
as várias partes, né, de um texto: título, subtítulo, ano de publicação, sumário, prefácio, introdução, capa, contracapa. Hoje em dia, com o Google, a gente tem acesso à Wikipédia, que nos diz quem é o autor, e muitas vezes você tem acesso às sinopses das obras, né? Agora, dê bastante atenção ao título do texto, né? Então, se eu falo da descoberta das diferenças pelos viajantes do século e a dupla resposta ideológica daqueles tempos até os dias de hoje, isso é um título, tá, gente, do capítulo 1 do texto do Laplantine. Nesse título, eu sei que consta tudo aquilo que eu preciso saber no que eu vou ler nesse capítulo, né? Então, é importante que os títulos sejam o nosso, digamos, nosso farol antes de uma leitura. Sempre leia com bastante atenção aos títulos dos textos que você vai ler. Tá? Mais de 90% dos textos guardam no seu título o seu argumento central, e ao saber disso, você vai ler o texto identificando os passos da construção desse argumento. Beleza? Tome cuidado também com equivocar-se em relação ao título de uma obra, né? A depender da obra que a gente está falando, isso pode mudar completamente o argumento do texto. Os autores dão o exemplo da Origem das Espécies, do Charles Darwin. Algumas pessoas falam que é a origem da espécie, dando centralidade ao ser humano e esquecendo que Darwin estava falando da vida de uma maneira muito mais complexa. Então, é bem importante a gente ter essa atenção. Uma segunda tarefa da leitura analítica é identificar os passos do argumento construído. Isso se faz através de grifos e anotações. Tá? É muito importante, gente, que a gente faça grifos e anotações sem exagero, tá? E sem economia também. Então, normalmente, em cada parágrafo, constam frases ou conjuntos de palavras que, se grifadas, ajudam a gente a identificar a ideia central do parágrafo, e alguns parágrafos dentro de um texto são mais centrais que outros para explicar o argumento central do texto. Isso, né, essa prática, ela precisa ser elaborada de uma maneira que você consiga, com o grifo e pequenas anotações do lado desse grifo, ao retornar ao texto que você estava lendo, identificar o que era central, né? Isso vai funcionar como uma espécie de índice, de sumário. Você retorna, nessa parte se fala, por exemplo, um conceito de um texto que a gente vai trabalhar, vínculo etnográfico. Beleza, esse parágrafo é muito importante para explicar essa ideia, e você, olhando o texto novamente, identifica ela, tá? Anotei aí algumas coisas para falar para vocês, né? É preciso identificar os argumentos específicos, então, da leitura, e, se possível, perceber sua relação com o argumento central. Encontre os parágrafos que expressem tais argumentos. Se não for possível, junte frases de diversos parágrafos, tá bom? A terceira tarefa da leitura analítica é bem importante. Ela fala que é preciso que a gente assimile e aceite, ainda que temporariamente, os termos que um autor emprega para desenvolver um texto. Então, se eu estou falando de um conceito específico que foi utilizado por um autor, então, por exemplo, a gente está lendo um texto sobre o método etnográfico, né, um texto do Roberto Cardoso de Oliveira, em que em algum momento ele usa uma metáfora que ele chama de fusão de horizontes para falar sobre o exercício da relativização, da nossa capacidade de se deslocar até o ponto de vista cultural de outra pessoa ou grupo. É bem importante que a gente entre em acordo com o autor, ou seja, utilize o termo que ele utiliza e explique com as palavras dele, quando a gente quiser falar desse termo, antes de que a gente mude, né, a nossa forma de explicar o texto com as palavras do autor. Então, ainda que temporariamente. O mesmo funciona também para críticas a textos. Antes de criticar um texto ou um autor, a gente precisa conhecer a obra dele, conhecer o texto que a gente está criticando, né, para que a crítica seja elegante, para que a crítica seja bem colocada. Outra observação que os autores colocam para a gente: palavras são diferentes dos termos da leitura. Então, identifique esses principais termos, né? Uma boa leitura é aquela que a gente também não só sabe os passos do argumento construído, como a gente sabe os principais termos, conceitos, ideias centrais de um texto, tá? Então, lembre-se, né? Ler um livro é como conversar. Você diria ao autor após ter lido esse texto? Se você tiver críticas a ele, é muito bom que você saiba utilizar as ideias do autor para mostrar as contradições, para fazer uma crítica, né? Antes
que a crítica anteceda a leitura, tá bom? E, por fim, e essa talvez seja uma das tarefas mais importantes da leitura analítica, a gente vai sugerir que, ao fazer uma leitura analítica, você identifique a importância de cada trecho do texto todo. Alguns textos têm subtítulos, e cada subtítulo tem uma ideia central, e essas ideias centrais, quando juntas, elas formam um argumento importante. É muito importante que a gente saiba fazer esquemas visuais ou notas dos textos em que a gente consiga identificar, nem que seja com setas, o que são argumentos centrais, o que são ideias subsidiárias e como essas ideias subsidiárias nos ajudam a chegar no argumento central. Como vamos fazer isso? Você pode fazer esquemas visuais, você pode usar trechos, frases e parágrafos principais do texto, né, anotar num caderno ou fazer notas num bloco de notas no seu computador, ligando as partes do argumento central. Isso, gente, é uma tarefa que às vezes dura 5 a 10 minutos após uma leitura, mas se feito, muito bem feita essa tarefa, ela ajuda com que você não precise mais voltar ao texto, né? Você consegue, através desse recurso, de um esquema, de um pequeno resumo, de um pequeno fichamento, registrar o que é central naquela leitura, e isso vai te ajudar a depois retornar a ela, tá? Então, terminando aqui o meu teste, né, com o Google Meet, a gravação do Google Meet, eu deixo aqui para vocês um lembrete de como fazer leituras, como se ajudar, né, principalmente nesse momento em que talvez a concentração seja mais difícil. E fica aqui um exemplo, né, de bloco, né, de esquema visual que eu peguei da internet sobre, inclusive, a obra Como Ler Livros, né, os autores aí, Mortimer J. Adler e Charles von Dohlen. Aqui no meio, nessa coluna do meio, a pessoa que fez esse esquema mostra como fazer a leitura analítica, né? E aí ela fez desenhos. Se para você não fizer sentido fazer desenho, não importa. O que importa é que você consiga ter um registro da leitura que você fez, tendo anotado os principais argumentos, parágrafos, frases, feito uma relação entre o que é central e subsidiário, tendo gravado quais são os principais termos utilizados pelos autores, e assim a gente segue, né, contribuindo com a nossa primeira etapa da aprendizagem, que é recordar o que está no texto, já exercitando um exercício de compreensão. E aí, em diálogo comigo, a gente pode fazer acordos de compreensão, finalizar a compreensão do texto e começar a utilizar esses argumentos e termos como manejos analíticos, como uma forma de criação de conteúdo, de análise de situações, problemas. E é o que a gente vai fazer adiante. Tá bom, gente? Então, deixo aqui para vocês essa minha mensagem, né? Eu não vou trazer aqui nenhuma imagem a mais, e agradeço aí a sua disposição em seguir nessa trilha de aprendizagem, mesmo à distância, num momento tão delicado como que a gente está vivendo, mas tenho certeza que com cooperação, né, com a nossa capacidade de aprender também com uma crise e relembrar o princípio fundamental do profissional da psicologia, que é construir saúde mental, que é rever e analisar o sofrimento humano, a gente possa sair desse contexto mais forte, né, e com muitos aprendizados, talvez revendo aí as rotas das nossas vidas, tá bom? Fica um grande abraço para vocês e espero que esse vídeo tenha dado certo. Se sim, eu vou compartilhar e a gente se encontra aí nos nossos próximos horários, né, de aula. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.